Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. É com muita alegria, mais uma profunda e inexplicável alegria que eu retorno a essa casa. São 30 anos de caminhada com esse amor, essa intimidade com a doutrina espírita. Não exclusivamente com a doutrina espírita, mas com a doutrina do amor. Eu vou explicar por quê. Eu vim aqui hoje para partilhar uma experiência. Antes de tudo, uma experiência. Tá? Uma experiência que modificou completamente a minha vida, a forma como eu vejo a vida, e eu ainda estou tentando compreender como é que eu vou me colocar na vida de agora por diante, porque me ocorre que determinadas coisas que acontecem na vida da gente não permitem que você tenha como referência nem o passado. E aí já começa, digamos assim, que se relacionar essa fala da experiência com a própria doutrina espírita, no sentido em que a experiência reencarnatória também obedece essa lógica. Quando a gente reencarna, nós temos o privilégio de não recordar da vida anterior. E aí, de repente, depois de falar sobre espiritismo e achar que estava vivendo o espiritismo, eu me encontro numa experiência de dialogar com muita intimidade com isso que a gente fala tanto, que é a morte. Eu não posso dizer a vocês que compreendo essa experiência. Eu me atrevi a vir aqui nessa noite, eu não achava que ia voltar mais a falar numa tribuna, nem pelo que fosse o espiritismo, nem pelo que fosse qualquer manifestação religiosa, doutrinária. No meio dessa experiência, inclusive, eu acho que me senti ateu. Me senti sozinho, ainda me sinto, mas um sozinho diferente, sabe? O que eu posso dizer a vocês agora é que eu tenho pistas, meras indicações do que pode ser para frente. Eu ainda estou me familiarizando com a forma de falar, eu ainda estou me familiarizando com a forma de sentir as coisas. Eu ainda estou com muito cuidado, com muita cautela com o meu corpo, com a forma como as emoções me impactam. E aí a gente vai novamente buscando lá na doutrina espírita e na trajetória do Cristo as referências que a gente tem. E, por exemplo, quando ele disse que seria preciso nascer de novo. Antes eu estava pensando que essa experiência de nascer de novo, de repente, era apenas a experiência reencarnatória. Mas não. Eu não tenho ideia, eu volto e vou reiterar isso, absolutamente, de como eu vou me colocar no mundo de agora por diante. Mas gostaria de dizer para vocês que também não quero ter essa ideia, porque eu não vou ter absolutamente o controle sobre isso, apenas a intenção. E basta. A intenção é suficiente. A intenção basta para aquilo que é bom e a intenção basta para aquilo que é ruim. Alguns anos atrás eu sucumbi no meu trabalho em adoecimento profundo e essa coisa foi me tomando durante 1 ano, 2, e eu fui tentando lutar contra isso num nível bastante superficial.
E o que é que eu quero dizer com um nível bastante superficial? Medicação, tudo aquilo que a gente entende que é suficiente, que a gente recebe por orientação para tratar o corpo, para as emoções. Então, toma medicações, você tenta fazer aquilo que é necessário para o seu corpo. Em algumas situações eu creio que isso vai ser suficiente. Eu acho que quando isso foi escolhido por mim ou por alguém, e aí eu peço já de início perdão para alguma fala que venha conflitar com o que é considerado dogma na doutrina espírita. Peço perdão porque estou numa casa espírita, mas eu não posso traduzir o meu discurso diferente da minha experiência. Eu não sei se foi uma escolha minha, de alguém, ou se foi uma escolha. O fato é que simplesmente aconteceu. Não foi suficiente. Rezar não foi suficiente. Escolher um segmento religioso não foi suficiente. Tomar remédios. De alguma maneira e por alguma razão, a experiência tinha que ser muito mais profunda. E esse quadro foi me levando a uma condição de saúde que apresentou como sintoma, ou seja, a camada mais superficial, sintoma, a depressão, a ansiedade, o pânico, sobretudo o processo depressivo. E eu digo que é sintoma por quê? Porque o sintoma é a casca, é o que está por fora. Então, quando a gente procura uma série de meios para tratar o processo depressivo, para tratar a ansiedade, a gente toma medicação, a gente está tomando medicação para o sintoma. Acontece que muitas vezes você está quebrado, você está machucado, numa camada muito mais profunda, numa dimensão muito mais profunda. Então, por mais que você procure fazer o exercício, procure uma religiosidade, você procure o canto onde está localizado a quebradura, não vai ser alcançado com muita facilidade. E às vezes é preciso viver experiência. A partir dessa experiência de dialogar com a possibilidade de não estar mais vivo, é que, de repente, eu comecei a pensar um pouco sobre a forma como nós vemos essa condição no outro e em nós mesmos. A forma absolutamente tirânica como nós classificamos essa condição. Tem a ver com questões culturais, etc, etc, etc. Tem, sempre vai ter um contexto. Mas não é por causa disso que a gente vai continuar caminhando, justificando uma forma muito dura de tratar determinadas questões, simplesmente porque a gente não as entende. Eu volto a dizer para vocês, a experiência nunca vai ser uma regra. Por quê? Ela só vai ser uma regra no sentido de que ela é uma experiência, mas o que acontece lá é só com você. O que acontece lá, eu ainda vou adiantar mais. Na minha percepção, e tudo que é percepção e experiência pode ir de encontro com o que o outro ache, porque é a minha. Para outra pessoa pode funcionar completamente diferente. Eu me senti absolutamente só, em todos os sentidos. E aí eu digo assim, eu tive uma experiência de ser ateu, porque eu não via a presença de Deus. Não, eu não senti. Mas olha que horrível, ele está numa tribuna falando disso. Horrível se eu estivesse mentindo para vocês. Talvez faça muito sentido quando a gente afirma e diz assim, esse quadro aí dessa criatura, isso é falta de Deus.
eu acho que diversos quadros de sofrimento, avaliados pela ótica de quem conceitua, é muito simples, é muito fácil. Estar nessa posição é estar na posição, por exemplo, que o Cristo sentiu ao atravessar o deserto. A gente vai dizer que é maravilhoso porque foi o Cristo e porque ele atravessou. Mas a experiência dele ao atravessar, nem ele vai conseguir partilhar com nenhum de nós. E nem a gente vai conseguir experimentá-la. Quando o Cristo disse: Pai, Pai, por que tu me abandonastes? Não me ocorre hoje que ele estava só resignado. A partir da minha experiência, eu fico imaginando quão sozinho ele estava se sentindo. Então, por mais que ele dissesse assim, ó, faça-se a tua vontade, ele não tinha outra coisa para dizer. Ele não podia fazer nada. A experiência era de passar. Talvez ele tivesse a escolha de ficar revoltado, sim, é possível. É possível. Mas também ninguém pode dizer que ele não ficou em algum momento. Que ele não sentiu raiva, que ele não se sentiu só. Era uma experiência humana para um grande espírito. Mas ainda assim era uma experiência humana. A experiência humana, ela dá conta disso. Ela dá conta de pegar e dar oportunidade para que você sinta aquilo que é necessário sentir. E na perspectiva espírita, para o seu crescimento. Mas não quer dizer que a gente solte fogos por causa disso. Eu estaria sendo para vocês hipócrita se eu dissesse para vocês que, se dissessem para mim que eu teria que experimentar os últimos 2 anos de novo, eu o faria. Não, eu queria o resultado, mas o processo não. É mentira. Ninguém quer. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o processo. E até pode querer, até começar a senti-lo. Dói, é desesperador, é angustiante. Eu imagino que a experiência da condição depressiva, e é uma condição no momento em que se instala. Porque ninguém é depressivo. Todos nós deprimimos. Todos nós. Mas em alguns momentos a gente está muito mais vulnerável a determinadas condições que a depressão lhe coloca. Assim como na ansiedade, assim como na gripe. Todos nós gripamos. Se a gente tiver com a imunidade mais baixa, a gente pega uma pneumonia. Simples assim. O quadro objetivo. O quadro objetivo é assim. Mas tem questões subjetivas da experiência de cada um. Questões que fazem conexão, sim, com a história espiritual, sim. Mas não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui vai ser de tratar essa encarnação, essa experiência. Então eu não vou buscar falas ou extratos, pontos da doutrina que façam justificar o que eu senti aqui. Não. Eu não vim justificar o sofrimento. Vejam bem, eu avisei no início da fala que talvez algumas colocações minhas pudessem chocar com a doutrina. Eu espero que vocês me compreendam. Eu não vim justificar o sofrimento atual com o processo reencarnatório. E eu não estou dizendo que ele não é justificável. Que aquilo que eu construí justifique aquilo que eu esteja passando. Eu não estou negando. Eu estou simplesmente dizendo, eu vim falar do presente. Eu vim falar do meu sofrimento no presente. Porque ninguém que se apresentasse para mim e dissesse para mim, Manuel Rodolfo, você tem 30 anos de espiritismo, de repente você fez sofrer e você está nessa condição, eu não iria entender e não iria fazer com que eu, na minha experiência, tivesse qualquer resultado diferente daquele que eu tive. Não adiantava abrir para mim o Evangelho, ler um extrato do Evangelho e dizer, com base nisso, levante-se daí.
Na minha experiência não funcionou assim. Foi uma experiência de profundo sofrimento e ainda está sendo, mas é um sofrimento diferente agora. É um sofrimento completamente diferente, porque ele não me mobiliza mais. Ele é um sofrimento no sentido que me coloca na posição de vida, na pulsão de vida. Eu ainda vou a passos lentos, atacando literalmente a vida, no sentido de viver. Não existe, na minha experiência aqui que eu digo em relação a tudo que eu estou vendo, um ser encarnado num corpo humano com mais vontade de viver do que esse que vos fala. Não existe uma potência de vida com mais vontade de se expressar do que esse que está aqui, porque a necessidade e os recursos que eu estou utilizando para me colocar aqui, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para compartilhar essa experiência com vocês, consomem uma energia enorme e ainda assim eu estou aqui. Eu quero dizer a vocês que a ideia de falar sobre o presente, ela vem no sentido de que a gente possa se tornar mais sensível não só para o sofrimento do outro, não só para a condição do outro, mas para a nossa condição. Porque cada vez que nós empregamos um discurso no sentido de que o caminho é igual para todo mundo, a gente não só oprime o outro, que não consegue achar esse caminho, mas a gente oprime a gente mais do que todos. Porque se a gente traz esse discurso, como é que eu vou fazer para não obedecê-lo? Na minha experiência, eu senti muito isso no início. Porque eu dizia, como é que eu falo tanto sobre isso, se eu falo tanto sobre isso e eu não estou conseguindo encontrar isso? Então, em vez de me motivar, me colocava para baixo. É preciso flexibilidade. Ser flexível para si mesmo. Ser gentil consigo mesmo. Ser humano consigo mesmo. É o princípio básico para que você consiga ser cristão. Porque se nós engessarmos a ideia desse Cristo superador, que o foi, mas achando que esse homem, esse espírito na experiência humana não sofreu, não sentiu raiva, não se sentiu só, a gente está empregando um sistema que vai escravizar-nos a uma posição que não é razoável que a gente exija, nem da gente nem do outro. Não foi esse o exemplo que o Cristo deu. Não me ocorre que quando ele perdoou a mulher que foi pega em adultério, ele tenha sido rude com ela. Não me parece, inclusive, que se aquela mulher tivesse pecado de novo, ele teria um comportamento diferente daquele primeiro comportamento. Senão não teria dito a Pedro que se perdoa 7 vezes 70, querendo simbolizar infinitamente. O que eu estou querendo dizer aqui é que a caminhada pode ser feita em conjunto, mas a experiência é sempre só sua. Só sua. Não é que Deus se afasta da gente. É que a condição que a gente está vivendo não permite que a gente sinta nem enxergue. Não permite. E as coisas vão embora muito rápido. As coisas objetivas. Relações, estrutura, recursos, elas somem rapidamente. O mundo que pode desabar e acabar não é um mundo objetivo. É o mundo subjetivo, é aquele mundo que a gente enxerga. Ele pode acabar muito rápido.
Sair dessa condição exige uma posição que não é de esforço, por incrível que pareça. Não é sendo forte. Seja forte nesse sentido que você vai sair. Porque você está sempre saindo. Tenha você experimentado um evento como esse ou não. Esse exemplo é uma forma de provação, mas a gente tem outros. É justamente sendo leve. É justamente sendo gentil. É justamente dizendo assim, não há mais, por hora, nada a fazer. Então agora eu me entrego e vamos ver para onde a inteligência divina quer que eu vá. É deixando de se agarrar. E aí você pensa, mas tem os exemplos estão aí. Quanto mais você se rebate quando você está se afogando, mais a possibilidade de você perder as forças e afundar é enorme. Às vezes é só deixar. Ver se boia. E se boiar está tudo bem. E às vezes você está boiando e não tem garantia nenhuma que não vai vir um peixe, uma coisa te morder, um tubarão e te levar. Você só tem que esperar. Só. Esperar não é fácil. Sobretudo quando a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se colocar no mundo, foi uma forma construída desde jovem, desde que você veio para cá, com a experiência e a ideia de que você pode controlar as coisas. A maior escravidão que existe é a ideia de controle. A maior condição alucinatória, alienada, é a ideia de controle. A gente só pode planejar. Só. Desprender os esforços necessários para executar. Aquilo que está dentro da gente até um certo limite. A grande capacidade a se desenvolver é a capacidade de frustrar sem se quebrar por dentro quando a resposta não é a desejada. É essa ideia de que cada vez que a gente se apequena no sentido de entender que a nossa posição ela é uma posição que faz um movimento muito pequeno diante de todo o contexto. É muita coisa que está acontecendo para a gente achar que o mundo está girando em torno da gente. Muita coisa. Cada vez que a gente entende que a gente tem um certo limite nessa interação que é a vida, que são as coisas, que são as pessoas, cada vez que a gente vai assimilando a capacidade de frustrar a gente sempre vai frustrar. Se a gente não frustra é porque não tem expectativa. Se não tem expectativa é porque não tem desejo. Se não tem desejo é porque está morto. Sem desejo não se vive. Junto de cada desejo a camada de frustração. A grande questão é quanto eu suporto frustrar. Volto a dizer, eu não estou fazendo louvores a uma doutrina do sofrimento. É uma outra perspectiva que para mim surge muito forte a partir dessa experiência. Nós estamos aqui para sermos felizes. Vocês não imaginam, eu não tenho condições agora nesse momento, não nesse momento em que eu falo, porque eu estaria aqui mesmo se eu tivesse. Mas agora nós estamos nas festas juninas. Não tem coisa para eu gostar mais. Eu não tenho condição física de estar forrosando. Não tenho. Não quer dizer que eu não queria. Queria muito. Um vai querer estar forrosando, outro vai querer estar jogando videogame, outro vai estar querendo fazer outra coisa. São expressões humanas que se destinam a uma coisa:
felicidade. E só vou conseguir falar de espiritismo de agora por diante se eu conjugar com duas coisas: a busca pela felicidade e o resultado da minha experiência, que quando me perguntam o que deu o estalo, porque foi um estalo, não foi uma experiência de retorno gradativo. O que mais me colocou à prova, me deixou muito mais forte. E eu tenho pessoas aqui, o próprio Leandro, que mesmo à distância estava próximo, então de repente eu retorno, mas Regivaldo, que aqui está, pessoas próximas, foi que literalmente eu retornei de um dia para o outro, como quem levanta. Eu não preciso falar no milagre que está escrito no Evangelho. Eu não preciso falar sobre isso. Porque eu já provei daquilo que eu entendo ser o milagre da existência. E aí, quando a pergunta é me feita, é o segundo tema que eu sempre vou precisar conjugar com qualquer fala, seja espírita, seja de qualquer manifestação religiosa ou não. O afeto. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A única coisa palpável, forte, absolutamente mobilizadora e modificadora. Aquilo que a gente pode resumir tudo e todas as coisas. No linguajar espírita, quando é perguntado o que é Deus, que a gente lê a resposta, que é a inteligência sublime. Eu diria agora, eu tenho a resposta, mas você está doido? Você vai dizer o que é Deus? Você? Vou na minha experiência. A única força mobilizadora, capaz de absolutamente tudo, é o nome que a gente dá a um afeto. A gente canta esse afeto. A gente declama esse afeto. A gente diz que sente esse afeto. E sente. Fala nele o tempo inteiro. Só existe uma força. Se chama amor. Esse afeto, ele é palpável. Ele é sentido. Você toca nele. Ele é mais sólido do que isso aqui. A única condição que retira um ser humano, um espírito na experiência humana, de qualquer quadro que ele se encontrar, se chama o amor. Quando eu comecei a escutar algumas falas que davam conta de que eu pudesse deixar os meus filhos sem a minha presença, e que eu comecei a pensar em como eles poderiam passar por essa vida sem a minha presença, me deslocaram de onde eu estava para ficar de pé e dizer: quero alimentação, quero tomar um banho e vamos resolver a vida. Desse dia em diante, eu posso afirmar para vocês que parece que eu estou... Não tem quando a gente cai, que leva uma raladura, que fica com a pelezinha bem... Eu ainda estou completamente com a pele exposta. A minha fala está muito... com muita emoção. Eu estou escrevendo... Qualquer momento eu fico derramando palavras, escrevendo. Eu estou procurando maneiras de colocar para fora de todas as formas possíveis. E eu posso dizer a vocês o seguinte: eu não sei como eu vou mobilizar aquilo que eu senti, mas só se traduz para mim no seguinte sentido: viva atacando a vida em busca da felicidade. Seja feliz. Cuide muito bem de você. Porque
Porque você experimentou achar que você tomava conta das pessoas. Mas talvez esse achar da gente esteja muito mais para uma posição em que a gente insista em continuar com a mesma visão que a gente tem, se colocando numa posição de ser muito bom, de ser intocável, de se sentir percebido e amado. Mas a fragilidade está muito atrás. Se você não consegue olhar para você e dar a você aquilo que você precisa para existir com felicidade, você não está conseguindo nem se amar. E aí você vai de novo para o Evangelho, que explora: ame o outro como você ama a si próprio. Se você não consegue, você não está amando o outro. O outro são todas as experiências que você existiu, todas as experiências que você fez parte que te constituem. Tem muita gente para você amar dentro de você. Quando você faz isso, você começa a fazer isso pelas pessoas que estão fora de você com uma facilidade muito grande. Mas agora, feito o ponto de corte sobre a experiência, eu quero falar só sobre isso que a gente chama amor. Eu acho que nós vamos ter definições na música, na literatura, no teatro, nas declarações de amor, nas formas de amor afetivo que a gente tem, de toda forma, porque nunca vai conseguir se definir aquilo que é da ordem do indizível. É tão incrível que a gente pode dizer assim, ó, é tão forte que é mais forte do que isso. Mas você não pode dizer o que é. Você só pode tentar utilizar o recurso da palavra para fazer com que o outro, em alguma dimensão, perceba qual foi sua experiência. Experiências como essa, e eu continuo vivendo. Você só vai perdendo, como você vai ficando distante dos momentos em que você sentiu isso com mais força. Aí outras experiências vão entrando e vão turvando um pouco. Mas você continua conectado com essa experiência com uma força muito grande. Uma intensidade muito grande. Mas o que era você nessa existência? Deixa de existir, absolutamente. Mas completamente. É de fato como se você tivesse tido uma oportunidade de escolher uma outra roupagem, mas não essa. É como se dissesse assim, ó, você vai ter a oportunidade, digamos assim, de buscar uma outra roupagem interna. Eu estou te dando uma experiência subjetiva que impacta dentro, para que quando você volte, você consiga ver as coisas de uma maneira diferente. Porque talvez eu não tenha conseguido isso como eu estava levando a vida. E aí muda tudo. Muda tudo para o que é bom? Não necessariamente. Tem coisas que vão desmoronar. Vão desmoronar e não é nem porque era bom, nem porque era ruim. É porque apenas agora é diferente. Se é diferente, muitas coisas não vão caber mais na sua vida. Eu fico procurando as palavras, sabe, Leandro? Eu não consigo. O que eu posso dizer para vocês é, na minha experiência, o que é que eu estou tentando fazer. E aí eu vou elencar. Primeiro, eu tenho tentado perceber em mim o que é aquilo que é da ordem do tentar controlar as coisas. E o que é que pode ser considerado um planejamento que é natural, que precisa existir, e o que é uma necessidade de controle. A necessidade de controle está classificada na ideia que eu tenho que posso controlar. E se eu acho que posso controlar as coisas, eu estou me achando muito grande. Porque um tombo, porque uma doença, porque uma perda vai me colocar em desespero. Porque se eu acho que posso controlar, é porque a minha expectativa
é que eu possa controlar o externo. Se a frustração acompanha a expectativa e de repente eu tenho uma perda e eu não tenho como evitá-la, minha frustração vai ser terrível. Então eu posso vir para cá, falar sobre espiritismo, partiu, foi embora, mas por dentro eu estou todo quebrado. Eu estou procurando aqui uma forma de fazer de conta que eu não estou quebrado. Então eu digo, não, é porque eu vou encontrar depois, etc, etc. Mas será que eu acredito nisso? Será que eu acredito? Ou eu uso como recurso para me dar um certo amparo na minha resignação? É diferente. É muito diferente. Eu posso não conhecer o Evangelho, mas perder uma pessoa e dizer assim, eu sinto que eu vou encontrar lá. Não conheço teoria reencarnacionista, nada. E eu posso conhecer todas as teorias, mas por dentro ficar completamente quebrado. Tem uma coisa que é da ordem do achar e tem uma coisa que é da ordem do sentir. Tem uma coisa que é da ordem do saber e tem uma coisa que é da ordem do sentir. O saber vai ser sempre uma tentativa muito imperfeita de dizer o que de repente a gente sente. Por isso que as artes são fantásticas. Quando a gente fala de amor na arte, você vai pegar um cantor que canta maravilhosamente, ele pode dizer uma coisa que seja muito doida, mas você sente uma coisa diferente em você, então ele mexe com tua emoção. Por mais que a gente vá tentar utilizar os recursos do que está fora da ordem do saber, muitas vezes é só o sentir que vai fazer a diferença. É só o sentir, porque acreditem, eu tentei muito na ordem do intelectual não sucumbir. Eu tentei muito. Muito. Na minha experiência não deu certo, não. O que é que deu certo? Senti que eu não precisava representar uma pessoa extremamente forte, que eu não precisava ser capaz de fazer coisas milaborantes para que alguém me amasse. E aí eu tive algumas pessoas. A gente sempre vai querer ter mais. Eu ia dizer poucas. Mas não é questão de ser poucas, nem muitas. Foram suficientes. Onde eu vi o que é você amar uma pessoa. Você vê alguém que dá o espaço da sua cama, do seu local, da sua casa, para uma pessoa que você conheceu há 20 anos atrás e que velou pelo seu sono. Isso é amor, cara. Isso é amor. Você vê alguém que chega para você e sabe que você era a experiência que tinha com você era uma experiência de um homem extremamente controlador, extremamente envolvido com o trabalho, com colocações ditadoras sobre como ser e como enfrentar a vida, e se aproximar de você quando você não tinha absolutamente nada para entregar, nem física, nem emocionalmente, nem intelectualmente, nem espiritualmente, nem patrimonialmente, e dizer assim, amo você como homem. O que é que você tem para entregar? Nada. Nada. E você se sentir amado. Mas não é você se sentir amado na dimensão da palavra. É você sentir esse amor mais forte que isso aqui, ó. Quando o outro abraça você, chega e diz assim, como é que você tá? Não fica assim, você sente a pancada de amor. Você sente uma pancada, uma barroada de amor. Que você tá fraco fisicamente, é capaz de derrubar você, mas você cai alegre. Você cai alegre, é uma pancada de afeto.
Eu tive essa experiência, acreditem. Eu tive. Num momento só. E aí a gente vai falar aqui, abrir um pequeno parênteses, embora eu esteja falando de amor, mas eu preciso de dar a dimensão do que é esse momento. A posição de sofrimento na depressão, que faz você dialogar com a morte, não é uma posição de necessariamente querer a morte. Não tem querer. É a ausência, a incapacidade de querer. Olha como é complexo. Você dizer que alguém quer a morte é você afirmar que a pessoa pode querer ou não. Então ela tem condição de escolha. Não é por aí que caminha. Quebra antes. Você não aciona aquilo que é da ordem do desejo. Você não consegue sequer querer algo. Se você não consegue aqui acionar o desejo, o buraco é mais embaixo. Não tem como você dizer assim, queira outra coisa. Mas fulano não quer isso. Ele não consegue querer, companheiro. Quebrou antes. Quebrou mais fundo. É terrível. É escuro. É horrível. É indescritível. Só uma força muito grande, só uma força fantástica, só uma força profundamente fantástica pode te buscar lá e te pôr em pé. É o amor. É o amor. Me parece que quando Cristo olhava para a gente assim, com aqueles olhos que falava do amor, a gente realmente não estava entendendo nada que ele estava dizendo. Não estava. Eu hoje digo a uma pessoa, e eu vou me atrever a dizer aqui, viu? Eu digo a uma pessoa que não vou desistir de jeito nenhum. De jeito nenhum por esse afeto. Vou brigar. E não é uma coisa da ordem do implacável. É porque depois que você conhece, que você sente o que é um afeto de verdade, é como se você morresse, fosse para o céu e voltasse. É como se você morresse, encontrasse realmente um espaço, um local de fala, que você diz assim, só tem amor aqui. É isso, é que é amor. Não quero voltar mais não. Agora você imagine ser provado isso na terra, encarnado, sem precisar morrer. Aí você diz, é bom demais. Aí você volta, e aí você diz para um filho assim, voltei, pai. E recebe um abraço. Não é o mesmo abraço. Não é o mesmo abraço. Não tem como dizer. Não tem. Aí você olha para uma filha e diz assim, seu pai não deixaria você só nunca. E você vê como essa filha olha para você. Não é o mesmo olhar. Não é o mesmo olhar. É como se você tirasse a casca, a embalagem do que dizem que é o amor e provasse, como se fosse um bombom. A gente fala do amor, mas aí você tira a casca e prova o bombom. É diferente. É tão mobilizante. Não sei como é que a gente pode explicar. O que eu posso dizer para vocês é assim, não desistam. Não desistam de buscar incessantemente conhecer o bombom. Não desistam de buscar incessantemente
oferecer o bombom para o outro. Não desistam. Não desistam. Porque se existe uma fórmula para a felicidade, é amar e ser amado. Não tem outra experiência. É só isso. Mas a gente vem tão dolorido, tão machucado, tão ferido, que quando a gente quer amar, ou quando a gente quer ser amado, e quando essa coisa começa a acontecer, a gente se assusta. A gente se afasta ou afasta o outro, com medo de ferir ou com medo de ser ferido. Não tem bombom sem casca. Tem que pagar um preço. E o preço, muitas vezes, vai ser sofrer. O Cristo veio com a proposta de amar. Vocês acham que o Cristo não sabia que ia ser crucificado? Não. Sabia. Pai, 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 por que me abandonastes? Vocês acham que o Cristo ia deixar de fazer a ceia, de confraternizar, de ter um momento de amor com os apóstolos, porque sabia que ia ser traído? Porque ia sofrer? Ele foi viver. Ele viveu a ceia. Ele viveu tudo que tinha para viver. E as outras coisas mais que não foram interessantes consignar nos evangelhos. Que o Cristo possa ter vivido como homem. Que as pessoas insistem em colocar o Cristo só na posição de santo. O Cristo foi um homem. Ele viveu. Ele sofreu. Ele teve decepções. Ele teve alegrias. Ele desencarnou. Mas o Cristo está vivo, tá, como todos nós. Não desistam. Eu peço a vocês, não desistam. E não deixem as pessoas desistirem. Não precisa de muito. Não precisa chegar onde eu cheguei, não. E não é privilégio. Não queria não, viu? Não queria. De repente se acabou tudo. E não. Eu estou tendo que reconquistar tudo, objetivamente falando. Inclusive minha saúde. E tem coisas que não vai dar, que eu já notei. Tem coisas que não vai dar para recuperar. Para que vocês tenham uma dimensão dessa experiência, quando eu comecei a me colocar de pé, eu não reconhecia meu rosto. É como se eu tivesse desligado. Eu passei a mão no rosto e disse, como eu estou velho. E aí os terapeutas, as pessoas que me acompanham clinicamente, isso é normal. Foi um trauma muito forte. Não estou mais assustado com isso. Mas foi muito intenso. Ainda está sendo. Eu pensei que não ia ter condição de falar aqui. Nenhuma. Inclusive eu pedi para vir acompanhado, porque eu não estava me sentindo seguro para vir. Mas eu quero dizer a vocês isso. Não desistam. Eu não vou desistir, não. Cada vez eu vou ficar mais forte, cada vez eu vou conseguir me colocar de uma maneira mais forte diante da vida, diante das coisas, me sentir mais forte também, fisicamente, emocionalmente. Já estou me sentindo, mas junto com essa coisa que está me colocando para cima, graças a Deus, a conexão com o bombom está muito forte. E eu estou batendo o pé para não desistir das experiências de amor que eu tive e insistir nessas experiências. Não só para mim, mas também para o outro. Mas antes de tudo para mim. Não vou mentir. Eu estou me colocando nessa posição. Lute por essa amizade, lute por esse amor, lute por esse emprego, lute por esse sonho. Porque para mim, para eu me sentir feliz.
eu me sentindo feliz, eu vou fazer tudo o que é possível para que eu dê essa experiência de felicidade para o outro, para o trabalho, para o emprego. Então vejam que naturalmente a forma como eu me comportava inverteu. Eu dava tudo de mim, por exemplo, para um emprego, para um trabalho. E aí me adoeceu em certas perspectivas. E agora eu quero fazer tudo de mim para aquilo que eu vá fazer para mim. E a partir de mim eu dou para o ambiente. Ama a si mesmo para poder amar o outro, as outras coisas, aquilo que eu faço. O movimento de repente alterou. Eu agradeço a oportunidade, Leandro. Eu espero que a gente continue tendo outras experiências, partilhando essas experiências. Meus filhos, que devem estar me vendo, minha filha, eu vou dar essa experiência de novo. Eu comemorei agora há poucos dias um aniversário de 1 ano de vida. Eu completei 46, mas é 1 ano de vida, 1 ano que eu me senti vivo. 1 ano. Pela primeira vez na minha existência, eu comemorei um aniversário, e foi de 1 ano de vida. E não foi porque eu tive uma experiência de quase desligamento, não, foi porque eu vivi 45 anos existindo. E aí eu tenho que comemorar 1. Se eu vou completar depois 15, 16, eu não sei, é com espiritualidade. Mas 1 eu fiz. E eu vou comemorar daí para frente. 2, 3, quantos forem necessários. Para os meus filhos, Yasmin e Gabriel, eu só tenho a agradecer. Eu sonhei, por exemplo, eu escolhi o nome para minha filha, Yasmin, eu tinha 13 anos de idade. Eu não sabia que era quem ia salvar a minha vida. Junto com meu filho João Gabriel. A forma dela, o jeito dela, a maneira como ela sustentou a barra. Eu não imaginava. Salvou. Alguns espíritos me salvaram de todas as maneiras que uma criatura pode ser salva. De todas as maneiras que uma criatura pode ser salva. Acreditem. Então, eu agradeço a todos, reiterando aqui que da mesma forma que eu peço para que vocês não desistam, mas não é preciso chegar a uma experiência dessa profundidade para ser levado à ideia de não desistir. Nas pequenas coisas que vocês entendam que é amor e que é felicidade, não desistam não. Quando uma pessoa não estiver dando condições de você alcançá-la, não vamos esbarrar na ideia de que ela tem uma prova aqui e a prova é uma prova para ela cumprir, e ela precisa cumprir porque ela vai se desenvolver, porque eu vou ter recursos teóricos para dizer a você no mesmo sentido, uma nova abordagem. Porque para essa mesma questão tem a mesma pergunta no sentido contrário no Livro dos Espíritos, que diz assim, quando você se deparar de provas, seu irmão estiver passando por provas, você sendo sabedor que ele precisa de provas para se desenvolver e tal, você comete alguma falta, se meter no meio da confusão para ajudá-lo? A resposta é no sentido contrário. Não, desde que você esteja fazendo isso de coração, sem querer aparecer, pode fazer. Então, de agora por diante, para tudo aquilo que eu entender na doutrina, que pode afastar a gente de uma prova de amor, eu vou dialogar com essa doutrina utilizando recursos intelectuais para dizer o contrário. Insista. Quando a gente vê que o caso é difícil, que a pessoa está num estágio difícil, está fechada, que é um parente difícil, que é um companheiro difícil, um namorado difícil, insista. Desde que não lhe leve junto, claro, mas insista. Sabe por quê? Porque talvez a única forma de resolver a situação seja no momento que aquela criatura sentir a pancada de amor. Se você desistir, não vai alcançar.
se aquele amigo, que não é um amigo, é um irmão, viu? É um irmão. Doido no jeito de ser. Truculento. Não sabe como expressar afeto, nada. É do jeito dele. Se ele tivesse desistido, eu não estaria aqui. Se aquela moça não tivesse chegado, tivesse dito, vai ficar tudo bem, tenha calma, vai passar. Fique calmo. Eu não estaria aqui. Talvez essas criaturas nem imaginem o que fizeram. Talvez na leitura delas, elas digam, esse cabra é doido, porque eu não fiz nada. Muitas vezes o que a gente faz é tão poderoso que só quem recebe pode definir. É por isso que a gente não pode dizer assim, eu só posso fazer isso, então nem vou fazer. Porque não é você que classifica. Se a dor é do outro, você dá o remédio. Se vai funcionar é com o outro. Mas o que é que a gente tem que fazer? Dar o remédio. Insistir. Não é assim que a gente faz com a criança? Abra a boquinha, abra a boquinha. Ah, não, mas ele não está abrindo a boquinha, então eu não vou dar o remédio para a gripe. Não vou dar o... Não, a gente ama a criança, a gente diz, abra a boquinha, muitas vezes a gente diz, abra a boquinha, acolher dentro. Não desistam, e eu não vou desistir, nem de mim, nem dos novos afetos que surgiram na minha vida, nem dos afetos, os afetos que já existiam na minha vida, e nem dos outros afetos que ainda vão surgir. O meu lema agora é expandir o máximo possível relações afetuosas de verdade. Quanto mais pessoas eu conseguir trazer para a minha vida, que sintam o meu amor e que possam me dar amor, eu vou expandir, 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 expandir. Não tem coisa melhor na vida. Muito obrigado a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos nós. Que a espiritualidade de luz aqui presente possa estar junto, não, que eles sempre estão. Mas que continue insistindo com a gente. Continue insistindo. Não desistam também da gente. Agora a oração. Quem tiver, por exemplo, com a aguinha em casa, tiver separado, esse momento é um momento em que a gente faz uma oração e a gente pede para que essa espiritualidade de luz, esses seres que estão presentes na nossa vida, muitas vezes familiares, a maior parte das vezes familiares, que estão acompanhando a nossa jornada, que eles possam, com acesso que tenha a substâncias diferentes, trazer essas substâncias do campo imaterial e depositar naquilo que para a gente é físico. E a água é esse grande veículo que a gente utiliza para produzir efeito no nosso corpo orgânico. Senhor Jesus, Mestre misericordioso, Espíritos de luz, nossos companheiros de jornada, esses espíritos que compareceram na nossa existência em posições diferentes e que não mais aqui, fisicamente, continuam comprometidos e ligados a nós por essa experiência fantástica que é esse afeto, esse cordão umbilical chamado amor. Que eles possam agora trazer dos laboratórios, dos jardins celestiais, as substâncias necessárias para aliviar nossas doses físicas, orgânicas, emocionais,
e que possam depositar não só sobre nós, mas também nesses recipientes, na água que está aqui, que possam se fazer presentes sempre e que a gente possa sentir esse amor nas oportunidades, nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias. Senhor Jesus Cristo, Mestre misericordioso, acompanha a nossa caminhada nessa semana, nos fortalece, nos indica o caminho, nos abençoa. Gratidão por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra